Hi there, how's it going? Na aula de hoje, nós vamos estudar future forms, que são as formas de se fazer o futuro, os future tenses. Eu tenho uma pergunta para vocês. How many ways do you know to talk about the future in English? Quantas formas você conhece para se falar sobre o futuro em inglês? Provavelmente você deve conhecer o going to e também deve conhecer o will. Essas duas formas são usadas para indicar futuro. Mas sabia que existem outros tempos verbais que também expressam futuro? É o caso, por exemplo, do present continuous, que é o que nós vamos ver hoje. Vamos começar então pelo going to. Qual é a estrutura do going to? Nós vamos ter o verbo to be na sua forma de presente, am, are ou is. Vamos ter o going to, sempre eles dois, aqui, essa combinação. E vamos ter um verbo que vai estar no infinitivo, esse infinitivo já vai ser dado pelo to. Por exemplo, tá aqui a forma afirmativa do be going to. Vamos ter na sua estrutura o sujeito, tá aqui o sujeito. Vamos ter o verbo to be concordando com o sujeito, fazendo aquela combinação. O going to é um verbo. Sempre tem que ter essa estrutura. What are you going to do tomorrow? O que você vai fazer amanhã? I am going to play. Eu vou jogar. You are going to study. Você vai estudar. She is going to work. Ela vai trabalhar. We are going to eat. Nós vamos comer. You are going to try. Você vai tentar. They are going to cook. Eles vão cozinhar. Essa é a forma afirmativa do going to. Sujeito, verbo to be, o going to e o verbo. Esse to be aqui, ele pode ser abreviado. Né? Informalmente, eu posso usar o verbo to be na sua forma contracta. No caso do am, nós vamos retirar o are e colocar o apóstrofo. No caso do are, também eu vou retirar o are e colocar um apóstrofo. E no caso do is, eu tiro o s, o i, e coloco um apóstrofo. E assim nós temos a forma abreviada, a forma contracta do going to. Entretanto, tem uma outra forma também. Essa é mais informal ainda, que é quando o going to, ele abrevia-se na sua forma de gonna. Essa forma gonna é muito informal. É usada no dia a dia, numa linguagem mais coloquial, é usado muito em músicas. Mas saibam, isso aqui é informal. A abreviação do gonna ficaria assim. I'm gonna play. You're gonna study. She is gonna work. Ficaria mais ou menos assim, só que é informal. Prezem sempre pela linguagem formal, mas também tenham conhecimento da informal. Na forma negativa, nós vamos ter também o sujeito, o verbo to be e o not. O not tem que vir posteriormente, na frente do verbo to be, tá? Depois vem o going to e um verbo. Sempre o going to vai vir acompanhado de um verbo. Ficaria I am not going to play. Eu não vou jogar. You are not going to study. Você não vai estudar. He's not going to work. Ele não vai trabalhar. Essa seria a forma negativa. Se você quiser abreviar o is com not e o are com not, também vai poder. Isn't or aren't going to work, também pode fazer. Mas lembrem, esse not tem que aparecer na frente do verbo to be para indicar que é uma frase negativa. Já com relação à pergunta, questions, né? Existem duas formas de se fazer perguntas. Existem aquelas perguntas nas quais a resposta será yes or no, são yes or no questions, que seria mais ou menos assim. Você vai começar pelo verbo to be. Vocês viram antes que na frase afirmativa e na frase negativa, quem vem primeiro é o subject, o sujeito, o pronome. Mas na pergunta, há a inversão. Quem vem primeiro é o auxiliar, nesse caso é o verbo to be.
depois vem o sujeito, o going to e o verbo. É assim que a gente faz uma pergunta. E as respostas para essas perguntas serão yes or no, as chamadas short answers. E uma short answer se faz da seguinte forma: você tem o yes ou o no, um pronome que represente o sujeito da frase. Se já é o pronome, coloca o pronome. Mas se você tiver um nome no lugar desse pronome, você deve colocar sempre o pronome. Se eu tiver João, eu coloco o he. Se eu tiver Maria, eu coloco o she. E assim por diante. Então, se eu faço a pergunta, is he going to study? Ele vai estudar? Yes, he is. Ou no, he isn't. O auxiliar que você usa na pergunta, você usa na resposta. Com exceção se a pergunta for feita, are you going to work? Você vai trabalhar. Se a pergunta for feita diretamente para você, você não deve responder com yes, you are, e sim com yes, I am, porque a pergunta foi feita diretamente para você. O mesmo se for usado o you no plural. Se a pergunta for are you going to eat? Vocês vão comer? A resposta curta deve ser dada com we. Yes, we are. Ou no, we aren't. Porque agora a pergunta é para vocês, no plural. Repetindo, se a pergunta for feita dessa forma, a sua resposta vai ser apenas sim ou não. Coloca o sim ou não, o pronome e o auxiliar que você usou na pergunta. Mas também nós podemos fazer perguntas pedindo uma informação específica. Informational questions. São aquelas perguntas informacionais que trazem informações. Quer dizer que são perguntas feitas com question words, que são os pronomes interrogativos. What, o que, o qual, where, onde, when, quando, why, por quê, how, qual mais? E existem outros pronomes também que são interrogativos, mas ele só é interrogativo quando ele vem aqui. Primeiro ele, depois o verbo to be, vem o sujeito, o going to e o verbo principal. Aqui eu estou pedindo uma informação específica, portanto não posso dizer que a minha resposta vai ser sim ou não. What are you going to study? O que você vai estudar? I am going to study English. Eu vou estudar inglês. Where are you going to work? Onde você vai trabalhar? I'm going to work at home. Eu vou trabalhar em casa. When is she going to eat? Quando ela vai comer? She is going to eat at midday. E assim por diante. Quando a pergunta é feita com um pronome interrogativo, a resposta não pode ser sim ou não. E na estrutura, quem vem primeiro é ele, o pronome interrogativo, depois o to be, o sujeito, o going to e o verbo no infinitivo. Essa é a estrutura do going to. Vamos ver agora a estrutura do will. A estrutura do will, gente, é muito, muito, muito fácil. Porque vai ser will para todos os sujeitos e um verbo no infinitivo sem to. Will e um verbo. Simplesmente assim. Veja, I will play. You will study. She will work. We will eat. You will try. They will cook. Viram? O will não muda independente do sujeito. Eu também posso usá-lo na sua forma contracta. Quando eu contrair o will, eu vou tirar o W e o I, ficarão apenas os dois L's e vai ficar o apóstrofo no lugar dessas letras que eu tirei. I'll play, you'll study, she'll work e assim por diante. Então, will é fácil. Estruturalmente falando, ele é fácil. Na forma negativa, daquele mesmo jeito, acrescenta o not na frente do auxiliar. Aqui, quem vai ser nosso auxiliar é o will. Então, I will not play. You will not study. Você pode unir o will com not e você terá won't.
She won't work. Ela não trabalhará. We will not eat. Or we won't eat. We won't eat. Nós não comeremos. They won't cook. They will not cook. Eles não cozinharão. Essa é a forma negativa. Essa é a forma longa e essa daqui é a forma contracta. Mas sempre nessa ordem, sujeito, will, not e um verbo, na sua forma básica, simple form. Já na pergunta, daquele mesmo jeito, como a gente sempre faz pergunta em inglês. Primeiro você coloca o auxiliar, nesse caso será o will, depois vem o sujeito e depois vem o verbo na sua forma simples, in the simple form. Will you study? Você vai estudar. Will she work? Ela trabalhará. Will we eat? Nós comeremos. Will they cook? Nós cozinharemos. E para fazer a resposta curta, aquele sim ou não, você vai colocar o yes ou no, o pronome, o sujeito em forma de pronome, e o will ou want. Will se for sim e want se for não. Ele é chamado também de simple future, esse will, porque ele é simples de ser usado. E caso você vá fazer uma pergunta usando o will e queira usar um daqueles pronomes interrogativos, basta você colocar ele aqui, ó, antes do will. What will you study? O que você estudará? What will you try? O que você tentará? O que você provará? Tá? Essa é a estrutura do simple future, do will. Já o present continuous, nós já conhecemos ele. A estrutura dele é o verbo to be, am, are ou is, e um verbo principal que vai receber ing, verbing. Verbing porque o verbo recebe ing. E aí vocês devem prestar atenção para aquelas regrinhas, né? Se for necessário, voltem a ver o present continuous, tá? Mas o que vai diferenciar nele mesmo, que pode ser um pouquinho mais complicado, é você relacionar, né, o verbo to be. Apenas isso. Veja, I am working. Eu estou trabalhando. Só uso o am para o I. I am working. Esse verbo work, ele só recebeu ing. You, we or they are studying. Com relação ao y, com o gerúndio, porque esse ing a gente chama de gerúndio, eu não retiro o y para colocar o ing, eu apenas acrescento. We are studying. Nós estamos estudando. He, she or it is playing. Também aqui eu não tiro o y, mesmo que antes tenha vindo uma vogal, apenas acrescento o ing. A maioria dos verbos é acrescentado ing, mas existem verbos em que eu tenho que repetir a última letra para poder colocar o ing. Em outros eu tenho que tirar o e para poder colocar ing, né? Há umas regrinhas para se acrescentar esse gerúndio. Aconselho que vocês voltem lá no conteúdo para estudar.